Olá a todos e todas que nos acompanham no projeto Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica pelo canal PPGD UNOESC. Eu sou Patrícia Solozniak, mestranda do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu agradeço a presença do professor Dr. Cássio Brancaleone e o aceito compartilhar conosco o seu vasto conhecimento sobre os povos indígenas. O professor Cássio Brancaleone é doutor em Sociologia, é um grande pesquisador dos movimentos sociais latino-americanos, com ênfase no zapatismo, também do pensamento político latino-americano e dos estudos anticoloniais. Professor Cássio, seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Eu vou dar início à nossa primeira pergunta. Obrigado, Patrícia. Ao mesmo tempo em que o genocídio aniquilou muitos povos ameríndios no processo de ocupação e no decorrer da colonização, centenas de saberes tradicionais foram mutilados através do epistemicídio. Qual o papel da memória para os indígenas na resistência contra a violência epistêmica? Tá. Bom, primeiro, boa tarde, a Patrícia, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, em particular a professora Thais, né, que imagino que é a coordenadora do mesmo. Bom, vamos à pergunta, né? Eu estou muito lisonjeado pelo convite e espero poder contribuir da melhor forma possível nesse debate, nesse diálogo com vocês. Bom, em relação à tua primeira questão, acho que a gente tem que tentar situar, né, o que vem sendo denominado como epistemicídio nos últimos anos, a partir dos estudos decoloniais, pós-coloniais, anticoloniais, aí toda uma disputa pela terminologia que tem a ver com a fundamentação de uma certa escola de pensamento que nasceu aqui na América Latina, que depois a gente pode falar sobre ela, mas nós temos que situar essa dinâmica, né, dentro de uma compreensão sobre a constituição do mundo moderno. O que é o mundo moderno? Né? Acho que a primeira pergunta ela parte de uma caracterização, né, de uma configuração, de uma matriz, de um modelo civilizatório que, pela primeira vez na história disso, que nós chamamos genericamente de humanidade, conseguiu integrar territórios e populações a partir de uma mesma dinâmica de poder político, econômico, cultural, aquilo que o Immanuel Wallerstein vai chamar de sistema mundo. Ao longo da história da humanidade, é possível diagnosticar e entender, de acordo com a teoria do Wallerstein, vários sistemas mundo que ele denominava como sistemas mundo regionais. O Império Romano, o mundo chamado pré-hispânico, do Império Azteca, Inca, Maia. Todos eles operavam dentro de uma certa territorialidade, no marco de um conjunto de populações, entendendo-se como centro, né, de um certo sistema econômico, político, cultural, etc. Porém, as coisas mudam radicalmente, dramaticamente, a partir, né, de 1492, que é o ano da conquista da América. Ou seja, com o processo de expansão ultramarítima, com o desenvolvimento do capitalismo comercial, mercantilista, a Europa, a ela é permitido, a ela é facultado o processo de se autodefinir, de se auto-identificar como Europa, mediante o processo da conquista. E com isso, a América e, posteriormente, a África, a Ásia, o resto dos territórios do mundo e as populações que habitavam esses territórios passam a fazer parte, de um sistema complexo que vai se organizar, economicamente na forma de uma economia de mercado, politicamente a partir de um sistema interestatal, culturalmente a partir de formas de subjetivação que vai dar centralidade à ideia de indivíduo, de individualização, como elementos constitutivos do ente nacional, que é o conteúdo do Estado, por isso Estado-nação. E toda essa reconfiguração que permite a emergência da chamada modernidade, ela tem um contrapasso, um passo oculto, uma dimensão, na verdade, pouco explicitada, como constituinte da sua própria condição de emergência. Essa parte é a colonização, projeto colonial. Então, não há modernidade sem colonização.
Porém, a colonização, ela não significa apenas a ocupação de territórios, o domínio de corpos, a exploração dos recursos naturais através da escravidão, através das formas de servidão, típicas desse capitalismo que está se gestando no século XVI, do contexto do sistema mundo moderno. A colonização, ela passa necessariamente, além do domínio do território e do corpo, ela passa também pelo domínio da mente, o domínio da subjetividade. Portanto, o domínio e o controle sobre as formas predominantes de produção do conhecimento. O dispositivo colonial, por condição, por natureza, ele não só mortifica as populações, não só extermina as populações, ele inviabiliza o modo como as populações dominadas podem ou poderiam ser capazes de pensar, julgar, estabelecer conexões de significado de si com seu próprio mundo e com o mundo que estava sendo, objeto do processo de dominação. Objeto não, é sujeito do processo de dominação. O mundo imperial, o mundo eurocêntrico. Então, o epistemicídio, nesse marco, ele pode ser entendido como uma forma de dominação cultural, ideológica, mas, sobretudo, como um dispositivo que visa impossibilitar que os povos dominados possam perceber, dar inteligibilidade ao mundo a partir das suas próprias condições de existência, a partir das suas próprias tradições de pensamento, a partir das suas próprias heranças culturais, sociais. Em última instância, é a adoção sistemática da perspectiva e do ponto de vista do dominador. E é óbvio, epistemicídio faz menção à noção de epistemologia, ou seja, de teoria do conhecimento, de todos os elementos que numa certa configuração cultural permitem que os seres humanos possam produzir entendimentos, significado e sentido, atribuir significado e sentido para a vida. E num contexto de epistemicídio, as populações dominadas se aferram e se agarram aos mecanismos dispositivos introjetados, impostos pelos povos dominadores. Pelos povos dominadores. E é muito curioso e muito importante tentar entender não só o epistemicídio do ponto de vista epistemológico, como um debate da teoria do conhecimento, mas pensar o epistemicídio do ponto de vista histórico, e social e político. A sua vinculação com as dinâmicas de colonização, que são inerentes, repito, que são inerentes à configuração das sociedades modernas. E aí, claro, a escola, assim chamada decolonial, e depois podemos falar sobre ela vai, a partir do Quijano, do Mignolo, do Dussel, e entre outros, do grupo Colonialidade e Modernidade, ela vai cunhar um termo para enfatizar essa dimensão epistêmica da dominação, que é o termo colonialidade. Que é muito importante porque, mesmo inexistindo a colonização do ponto de vista material, ou seja, a colonização significa ocupação de um território, a colonização significa controle direto, através de uma administração colonial, certo? Que vai conduzir o destino de um conjunto de populações. Mas as lutas da chamada independência, ou as lutas que vão dar origem a uma suposta realidade pós-colonial, e que vai transformar os países até então colonizados, colônias, em países, em estados nacionais emergentes, como o caso de toda a periferia capitalista, esses países, eles se libertam do jugo colonial, entre aspas, no que se refere à sua dimensão política, de dependência política, de extensão administrativa da lógica da metrópole. Porém, as elites e oligarquias regionais internas que vão administrar os estados nacionais independentes, nascentes,
vão conduzir a vida interna desses países, vão dar vazão ao nascimento de instituições, né, estatais, culturais, sociais, certo? Vão alimentar formas de produção de conhecimento que estão intimamente vinculadas e associadas à lógica colonial. Por isso, a colonialidade é uma persistência do plano da subjetividade, do plano da capacidade de atribuir sentido para a vida, para a realidade, de produzir teoria, produzir conhecimento, de entender o mundo, mas também do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, de ser capaz de julgar o bem e o mal, o certo e o errado, que está atravessado por uma episteme que está deslocada da nossa realidade, uma episteme que tem a ver com um projeto de dominação, uma episteme eurocentrada, né, vamos dizer. Então, assim seria mais ou menos um esforço de reconstituição, do que significa digamos, o fenômeno do epistemicídio. Né? E no caso das populações indígenas, para encerrar, na verdade, tudo isso tem a ver com as populações indígenas, né? Porque as populações que a gente se refere, que foram objeto da colonização, né, do ponto de vista da sua alteridade, né, elas representavam modos de vida, né, na sua diversidade sociocultural, política, ética, moral, enfim, né, cosmológica, extremamente diferentes, né, frente ao europeu, frente ao mundo, até o próprio mundo europeu, né? O mundo europeu ele foi remoldado, né, na sua autorreferencialidade, também subsumindo atributos da diversidade que faziam parte daquele mundo em prol do próprio projeto de dominação. Também existe um epistemicídio dentro da Europa, uma coisa que pouco se fala. Há índios, houveram, entre aspas, né, índios, que é uma categoria colonial, né? Ou seja, povos divergentes, povos diferenciados dentro da Europa que foram atropelados, que foram massacrados para que países como a Espanha, Portugal, a Alemanha pudessem existir enquanto tal. Então, o epistemicídio acontece lá, acontece aqui, mas acontece lá também. Aqui, a dramaticidade, né, do epistemicídio tem a ver com as nossas coordenadas de existência. Nós, enquanto latino-americanos, estamos situados num ambiente sociocultural, político, no qual nós convivemos ainda como sobreviventes da conquista. Embora muitos de nós nos vejamos como ocidentais e modernos, e é difícil sair dessa figuração, né? Porque, de novo, né, estamos aqui falando com categorias acadêmicas, intelectuais, apesar de críticas, ainda muito contaminadas, muito condicionadas por uma perspectiva de vida, uma perspectiva epistêmica, uma posição, né, euroreferenciada. A gente não pode ter dúvida. O mais crítico dos autores anticoloniais ainda assim tem que usar ferramentas, né, que são oriundas do mundo do projeto colonizador, para subvertê-las, sem sombra de dúvidas. Né? Mas os povos indígenas são povos testemunha, vamos dizer o Darcy Ribeiro. São povos testemunha. De alguma forma, eles estão aí escancarando para nós que, né, o que é, o que foi e o que continua sendo o projeto colonial. Né? Que, repito, constitui a modernidade como tal, uma condição indissociável da modernidade. Né? Bom, acho que é isso a primeira pergunta. Entendi demais. Não, que isso, muito obrigada, professor Cássio, eu acho que foi uma excelente resposta, foi bem explanada, e vamos para a próxima pergunta. Então, atualmente, a gente vê muitos escritores indígenas, né, que eles utilizam a escrita, né, também, juntamente com a tradição oral, para manter as memórias ancestrais de seus povos vivas e conflitar com essa história oficial brasileira. Então, nesse sentido, como que esse protagonismo pode auxiliar nós, não indígenas, no entendimento da história, dos saberes tradicionais indígenas? Tá. Eu vou
tentar aproveitar e puxar uma conexão com um elemento muito importante da sua pergunta anterior, que eu, ao falar tanto do sistema mundo e das condições que deram origem, né, ao processo epistemicida, né, deixei de lado, que é a questão da memória. Né, e acho que ela se conecta com o que você está me perguntando agora sobre a escrita, né, e o papel dela, né, na mão aí como ferramenta, né, de muitos indígenas, lideranças indígenas, etc, etc, etc. Bom, primeiro, né, estabelecer que esses povos testemunho que sobreviveram, eles não sobreviveram estaticamente. Né, eles não são uma cultura estanque, eles não são fósseis. Né, porque também é muito importante a gente evitar um argumento muito desqualificador da nossa parte, seja, né, academicamente ou extra-academicamente, mas tem muito um certo senso comum, não sei, né, no cotidiano que a gente encontra, se depara com, né, com a pergunta, mas isso aí é, entre aspas, né, forma vulgar de falar, mas isso aí não é um índio, ele usa celular, ele usa não sei o quê, né, então ele usa roupa, né, então há uma noção muito ingênua a respeito do que é o indígena, né, essa redução, né, dos povos originários a uma condição, né, fossilizada, estática, daquela primeira imagem pintada a respeito deles, construída a respeito deles no processo da conquista. Tá? Então, toda a sociedade humana é dinâmica, se transforma, se apropria de elementos no contato com outras sociedades, e os próprios povos originários, e eu repito, o nome indígena é o nome do colonizador, tem a ver com, né, primeiro, com uma noção equivocada de estar chegando à Índia, né, depois, claro, há toda uma etimologia que vai dizendo que o indígena é aquele que é originário de um local, né, com uma forma de tentar qualificar melhor a terminologia. Mas, em última instância, é uma categoria colonial que uniformiza uma grande variedade, uma grande diversidade de populações, de comunidades, né, sob o mesmo guarda-chuva, que é o guarda-chuva da visão do conquistador, do europeu. Então, quando eu falo indígena, eu estou, muitas vezes, uniformizando comunidades que, às vezes, não tem nada a ver uma com a outra, além do fato de compartilhar um certo ecossistema. São povos que vivem na selva. Tá. Nós somos povos que vivem na cidade. E quantas formas distintas há de habitar a cidade, antropologicamente falando. Então, há uma diversidade linguística, cosmológica, cultural, política, social, etc, etc. Claro, há pontos em comum entre essas populações assim chamadas, né, as originárias, mas perdemos em especificidade ao qualificá-los como povos indígenas. Tem índio, tem guaranis, tem caingangue, tem tapachó, tem, né, enfim, tupinambá, né, e por aí vai. Mas voltando à memória, esses povos, isso é uma característica importante. A maioria desses povos que foram encontrados durante a conquista, né, não todos, mas a maioria, eram povos que estavam vinculados a uma cultura fundamentalmente oral. Né? E a oralidade, mais do que uma estratégia comunicativa, um dispositivo comunicativo, também é uma forma de vida. Né? E a oralidade se conecta com uma certa configuração daquilo que nós chamamos de memória de uma forma muito distinta, né, àqueles povos que, por exemplo, são socializados na linguagem escrita, né, que é o caso de nós, entre aspas, modernos, né, os chamados modernos. A cultura moderna ela é uma cultura da escrita. Né? A escrita tem uma importância fundamental nas dinâmicas de socialização, de produção intelectual, etc, etc, etc. E isso não figura de forma central nas culturas, muitas, a maioria das culturas indígenas, pelo menos as que sobreviveram à conquista. Como elas eram culturas ligadas à oralidade, a memória era um espaço de locus privilegiados para acessar os principais fundamentos da cultura, né, os principais elementos que vão regular as formas de sociabilidade, de interação,
de administração de conflito, né? As remissões que a oralidade realiza à memória, né, ela permite uma certa expansão ou uma conexão entre passado, presente e futuro, que é muito diferente daquela encontrada entre os povos, onde a escrita ela é predominante, onde a escrita tem uma centralidade nos mecanismos de socialização e produção de subjetividade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que não tem tempo? Não, quer dizer que o tempo não é linear, evolutivo como o nosso, que é o tempo baseado até na noção de progresso. Né? Tempo dos povos da oralidade, a temporalidade, né? Desses povos que têm um lugar privilegiado reservado à memória, não só como reconhecimento do passado, né? Mas como um dispositivo que conecta, eu repito, passado, presente e futuro. Às vezes até de forma cíclica, e aí tem todas uma, né, cosmologia que vão entender a vida social e o tempo, né, como movimentos cíclicos, né, que repetem, ou, não um eterno retorno necessariamente, mas que repetem algumas circunstâncias, alguns eventos, como se fossem estações. Né? Mas nunca uma repetição é uma reprodução imediata daquilo que ocorreu antes. Né? Uma repetição, muitas vezes, é um recurso arquetípico para traduzir uma dada configuração das relações sociais, né, em dados eventos que possuem similitudes compartilhadas com outros, né, que permitem a conexão, né, entre esses eventos, entre essas relações, né, e por aí vai. Então, bom, povos, né, da oralidade, povos da memória, né, o que significa para esses povos a incorporação da escrita, como também um mecanismo de socialização, como um mecanismo de reconfiguração de um estado psíquico, mental, de intelectualização, porque para nós, né, a intelectualidade está relacionada muitas vezes à escrita, ou à cultura letrada, à cultura erudita, que tem a ver com leitura. Né? Quando os povos indígenas ou originários se apropriam dessas ferramentas, o que eles são aculturados, eles deixam de ser indígenas, eles perdem a sua identidade? Não. Né? Não. De novo, isso, temos que sair dessa visão estreita, estática dos povos originários como culturas fossilizadas, que não têm o direito a se transformar, nem é que isso tem direito, é da própria condição da vida social, a dinâmica da mudança, das transformações. E esses povos, e aí é interessante, mesmo os povos qualificados pela, digamos, pela antropologia evolucionista mais, enfim, né, chinfrim, esses povos primitivos, né, com muitas aspas, né, eles produziram tecnologias sociais, culturais, extremamente sofisticadas, que se expressam, por exemplo, na capacidade de se relacionar com a natureza, de entender fluxos e movimentos da natureza que, para nós, são incompreensíveis. Né? São capazes de, através do que eles chamam de relações de parentesco, estabelecer regimes de justiça, de equidade, de redistribuição de bens, dos recursos que eles são capazes de utilizar através dessa relação com a natureza, que garantam a todos, né, um grau satisfatório de bem-estar. Então, há digamos, um conjunto de elementos e características desses povos, sem sombra de dúvidas, né, para além da sua diversidade, muitos deles, pelo menos, né, e que nessa condição de primitivo, né, com muitas aspas, né, olhando com uma outra perspectiva, a gente encara que, né, eles desenvolveram dimensões da existência humana, né, dimensões que nós não desenvolvemos, que nós, entre aspas, como civilização moderna, ocidental, urbana, etc., optamos não desenvolver. Vamos para outro caminho. Né? Mas, bem, a escrita. O que significa a escrita? A escrita significa, para muitos povos indígenas, uma forma de garantir uma interlocução, né, mais eficiente com o mundo abrangente, com o mundo, entre aspas, branco, com o mundo do colonizador, com o mundo euro-referenciado. Né?
Então, para muitos povos indígenas, foi fundamental aprender o português para facilitar a interação com, né, a população que estava ali transformando, que transformou literalmente, né, as suas terras em pequenas ilhas espalhadas pelo Brasil. Temos um arquipélago aí de territórios indígenas, né, quando eles, na verdade, inclusive a relação que muitos deles tinham com o território era uma relação, né, de nomadismo, uma relação, pelo menos, de mobilidade. E eles foram empurrados gradativamente, encerrados em reservas, né? As terras indígenas são uma espécie de, né, é um nome antigo que não é mais utilizado, mas eles são reserva. Ó, reserva é o quê? Para preservar aquela parcela da humanidade que a gente não pode ver se extinguir. Só que aquela circunscrição territorial, aquela delimitação, aquilo por si só já é um elemento que os leva à extinção, porque eles são povos, muitos são povos da mobilidade, são povos da itinerância, da transumância, né? E, bom, com todas essas transformações derivadas da conquista, da colonização, né, entre outras estruturas adaptativas com as quais os indígenas, os povos indígenas tiveram que se adaptar, uma delas é a escrita, é a alfabetização no português. Né? Eles não são analfabetos, eles falam o idioma deles. Né? A maioria, pelo menos, tem um idioma originário ainda. Né? Que mudou ao longo do tempo, óbvio, o nosso também mudou. Né? E tiveram, então, que se apropriar do português, aprender o português, alfabetizar em português, passar para a cultura letrada, muitos deles, tá? Se tornar escritores, filósofos, advogados, médicos, para, a partir disso, desses dispositivos, dessas ferramentas, buscar uma interação menos predatória com o mundo envolvente, com a sociedade nacional, aqui pensando no Brasil, né? Mas, enfim, com o mundo colonial, com as lógicas e dinâmicas de colonização. Tá? Então, a escrita, não só a escrita, mas o uso de tecnologia, como a internet, rede social, né? Todos esses elementos que constituem muitas das ferramentas, né, mais, enfim, valiosas do que a gente quer entender por civilização ocidental, né? Tudo isso está permeando as comunidades indígenas, os indígenas estão, de alguma forma, né, com maior ou menor intensidade, se apropriando disso, e o objetivo disso é exatamente, né, conseguir se situar num lugar menos submisso, né, conseguir, de alguma forma, estabelecer uma conexão ou uma interlocução, né, especialmente com os aliados que existem no mundo colonial, né, no mundo não indígena, né, e, a partir disso, amplificar as estratégias de resistência. Então, abre espaço para resistência, abre espaço para transformação interna também, óbvio, né, do que eles entendem por memória, a contato da escrita com oralidade, isso gera também toda uma transformação na perspectiva como os povos veem a si próprios, veem o mundo. Isso não tenho dúvida que tem impactos, né? Mas que não necessariamente são impactos, como diria uma figura, uma linguagem muito muito pessimista, né? Aculturadora, né? Não é uma perspectiva que elimina, está deixando a sua essência, né? Que é uma forma vulgar, né, de falar sobre isso, mas uma dinâmica de complexificação da vida deles com essas ferramentas, e, claro, lutar e os indígenas, os povos indígenas também não podem ser idealizados, né? São seres humanos que têm e compartilham conosco as mesmas paixões, sentimentos, ódio, raiva, vingança. Então, assim, internamente, as dinâmicas econômicas do capitalismo no campo, que assanha a terra indígena, também converte muitas lideranças indígenas em parte de estruturas de dominação, em elites, tá, indígenas. Então, nós temos, sim, situações de indígenas sendo explorados pelos povos indígenas, que é uma coisa meio desconfortável de falar. Tá? Então, é isso, né? Particularmente partindo da escrita, mas pensando, né, nos outros dispositivos, isso engendra dinâmicas contraditórias. Que, óbvio, os povos que tentam resistir utilizam a seu favor, mas que como são dinâmicas contraditórias, podem produzir efeitos também, né, que podem reforçar
algumas tendências da dominação, a depender de como isso se reconfigura na relação do mundo indígena com o mundo não indígena e na relação de poder interna entre eles, que também isso é uma outra questão para se pensar. É isso. Obrigada, professor Cássio. Então, vamos para a próxima pergunta. Os movimentos indígenas e indigenistas da América Latina, eles lutam contra o ideário do colonialismo e também lutam pela garantia dos direitos indígenas, né? Então, de que forma esses movimentos eles podem ser entendidos como atos contra-hegemônicos e de que maneira eles se relacionam com as epistemologias do Sul? Bom, eu tendo, né, e aí alguns pesquisadoras que têm algum envolvimento com a questão indígena, com o movimento indígena, e eu tendo a encarar, tá, isso que nós chamamos genericamente de movimento indígena, né, que são os movimentos, lutas dos povos originários em prol da sua autodeterminação, da sua autoconstituição como povos autônomos dos estados nacionais, tá, com seus próprios sistemas normativos de organização da sociedade, da cultura, da justiça, etc, etc, etc. Eu tendo a entendê-los, a enxergá-los como parte, né, de movimentos antissistêmicos, né, de movimentos que desafiam as lógicas predatórias do Estado e do capital. Para falar aqui de duas lógicas, né, e duas estruturas, macroestruturas que organizam o mundo moderno. Tá? Então, o mundo moderno ele se manifesta politicamente no território do Estado Nacional, né? E aquele território que não tem um Estado Nacional, ele automaticamente se converte num território ocupado por um Estado Nacional, reivindicado por um Estado Nacional. E as implicações coloniais, de dominação, de controle, de regulação da vida derivadas são tremendas. Tá? E do ponto de vista econômico, né, nós temos aí uma dinâmica incessante de mercantilização da vida em todos os seus aspectos. Tá? Se fosse possível engarrafar oxigênio e vender, e eliminar o oxigênio do espaço, para que as pessoas não tivessem como respirar sem adquiri-lo numa banquinha, né, na esquina, tá, haveria quem estivesse disposto a fazê-lo. Tá? Porque é isso que fizeram com a terra. Né? A terra convertida em propriedade fundiária nada mais é do que um processo de inviabilização para que as pessoas, os seres humanos, possam produzir a sua própria subsistência. Tá? Então, um elemento nodal do capitalismo, enquanto uma forma econômica de produção e regulação do trabalho, né, de exploração da natureza, exploração do ser humano, o que o Marx chamava de acumulação primitiva, é a expoliação do território, a expulsão daqueles que cultivam ou o impedimento para que aqueles que possam cultivar não cultivem mais. É a produção, o capitalismo é uma máquina de produção sem terra, falando de uma forma, né, didática. É necessário que o ser humano seja separado da terra, para que a terra seja mercadoria e o ser humano também. E o ser humano sem terra tem que se vender como força de trabalho para aquele que tem terra ou propriedade ou meios de explorar o trabalho alheio. Bom, as populações indígenas, elas são fundamentalmente populações que estão vinculadas não só numa dimensão econômica, tá? Mas numa dimensão existencial, cosmológica, com a terra e com o território. Isso que nós chamamos de natureza não é uma entidade separada na subjetividade das populações, de muitas populações indígenas, pelo menos, no mundo chamado originário, dos povos originários. A cultura e natureza, que é uma categoria importante para a modernidade, que a antropologia vai trabalhar e vai fundamentar isso, né? É uma categoria que não entra na episteme dos povos originários, porque a natureza e a cultura são formas intercambiáveis de uma mesma matéria que está em processo, né,
permanente de contato, de constituição relacional. O que eu sou, ou o que eu posso ser, tem a ver com onde eu estou e quem está sendo comigo. E quem está sendo comigo não é só outro ser humano. Quem está sendo comigo é a água, é a montanha, é o tucano, é o peixe, a tainha, enfim. Então, a natureza, os elementos não que a gente chama de natureza, que são os não humanos, né? Eles fazem parte não só da paisagem, né, física das comunidades indígenas, mas faz parte da paisagem mental, da paisagem moral, tá? E fazem parte da constituição daquilo que eles entendem que é ser pessoa. Então, ser pessoa, ser indivíduo, para nós é ser algo destacado da natureza. Nas cosmologias indígenas, ser indivíduo é o contrário, é ser algo integrado com algo que, né, genericamente nós chamamos de natureza. Então, tá. Então, por que eles são... Na verdade, a expressão contra-hegemônica, né, pensando aqui de onde ela vem, tem a ver com a teoria marxista, com Gramsci e tal, pá, né, eu pensando aqui a estratégia, na forma como o movimento indígena opera, a própria condição do indígena como, né, populações originárias, no qual a terra e o território são fundamentais para a reprodução, né, enquanto forma de vida, enquanto modo de habitar, né, o planeta. Né. Essa condição em si já é uma condição antissistêmica, esse era um ponto que eu queria partir. Né. Ou seja, eles são uma pedra no sapato do processo de modernização e expoliação territorial capitalista. E mais uma pedra no sapato do Estado, que é criar uma uniformização da população como se fosse uma entidade nacional, né, estandarizada, né, estandartizada. Né? Então, a condição indígena ela é um problema. Tá? Então, isso fornece, transforma e converte a população indígena que está lutando por seus, entre aspas, direitos, pelo reconhecimento, pela determinação, né, como um movimento que desafia o Estado e o capitalismo. Esse é um ponto para mim. Tá? Agora, por que eu não diria contra-hegemônico? Tá? Porque essa forma de encarar as disputas políticas pelo controle, né, da direção, né, econômica, política, social e moral da sociedade, né, ela tem a ver com uma perspectiva que tem o seu valor dentro do marxismo, tem a ver com Gramsci, etc., né, mas que passa, quizás, por uma lógica que talvez não seja muito fácil de ser subsumida na própria racionalidade do movimento indígena. Né? Ou seja, mesmo com essa apropriação que os indígenas fazem da escrita, das tecnologias, etc. e tal, né? Em última instância, né, eles não estão buscando ocupar espaços na sociedade, né, para, a partir dos instrumentos que a sociedade oferece, do ponto de vista econômico e político, transformar a sociedade. Tá? Então, o contra-hegemônico, em grande medida, embora ele tenha um horizonte de ruptura em algum momento, né, em grande medida ele significa isso. Tá? Uma penetração progressista dos movimentos de resistência, dos movimentos, no caso tem a ver com a luta operária, né, nas instituições econômicas e políticas, até o momento dado para virar o jogo e quer hegemonizar, controlar, né, a direção política e econômica da sociedade. Me parece que os povos indígenas, embora eles possam também, de alguma forma, compartilhar essa forma de entender a resistência, tá? Eles caminham numa outra direção, eles tendem, tá? Talvez até por uma condição ontológica, tá? Existencial, enfim, tendem a caminhar para uma outra lógica, e essa outra lógica, na minha, né, leitura, ela se situa, né, no que eu poderia chamar de prefiguração. Nós chamamos de prefiguração, ou seja, o que faz, né, quando uma população indígena que tem um dado território afirma e reafirma, pelos seus próprios meios, com ou sem o reconhecimento do Estado, da legislação vigente, contra os interesses econômicos das populações que vivem no entorno. Quando ela afirma, esse território, esse espaço é um espaço autônomo.
né? E aqui nós estamos, né, reconstituindo instituições que permitam que possamos nos autogovernar, né? Quando os indígenas, os povos indígenas fazem isso, eles estão dando vazão, dando movimento para uma forma de refundar a vida social, obviamente que tem continuidade com o seu próprio modo de vida, que aquilo em si já é a transformação da sociedade, já é um passo, um germe de transformação antissistêmica da sociedade capitalista estatal. Tá? Então, não tem a ver com, na minha leitura, com contra-hegemonia. Tá? Embora possa passar por aí, é possível ler por aí, mas com prefiguração. Então, você tem experiências de autonomia indígena espalhadas pelos 4 cantos do planeta, porque pensando em indígena como povo originário, que é oprimido por uma população nacional, estatal, colonizadora, etc., tem no mundo todo. Até na Europa tem indígena, nesse sentido. Tá? E daí, essas resistências, esses processos de reconfiguração de adaptativa, uma condição de dominação que impõe, a partir de certas caracterizações étnicas, o controle, né, sobre um determinado território e a possibilidade de autogovernar aquele território, como uma certa continuidade transformada, ressignificada de um modo de vida, né, que era baseada em uma outra estrutura de formação de relações de poder, de regras de reciprocidade, de economia, de trabalho, de relação com a natureza. Isso é a criação do outro mundo aqui agora. Isso é transformação, sério. Faz parte, isso é um germe da transformação. E isso é o que inspira, por exemplo, muitos movimentos sociais que não são vinculados com a luta territorial, que não são movimentos indígenas. Porque a possibilidade de estabelecer laços com esses movimentos é o que permite enfrentar ou fazer avançar a luta antissistêmica, anticapitalista, né? Antidominação patriarcal, antiestatal, etc., 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 que é a paisagem que nós temos dos movimentos sociais na América Latina hoje, de alguma forma. Né? Ou seja, temos, de um lado, o movimento zapatista, que é muito emblemático pelo modelo de autonomia que está exercendo no México, com todas as dificuldades e contradições, sem sombra de dúvidas, né? E você vê, pô, o movimento zapatista, o movimento territorial, indígena, meio camponês, etc., tal, lá, no lugar mais pobre do México, foi, de alguma forma, o estopim do que aconteceu pós-final dos anos 90. A chamada onda antiglobalização, o altermundialista. Né? Boa parte das tentativas dos ativistas do mundo inteiro, especialmente do mundo do norte global, né? Europa e Estados Unidos, de enfrentar as grandes instituições financeiras como o FMI, né? O G8, o G20, enfim, né? O Fórum Econômico Mundial, foram inspiradas nas lutas dos povos indígenas do México. Então, tem um fundo de conexão entre essas formas de resistência antissistêmica, que são prefigurativas, com outros movimentos sociais que se inspiram na luta anticapitalista, antissistêmica, etc., etc., etc. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Cássio. Então, vamos para a próxima pergunta. A partir de 1980, houve maior mobilização de lideranças indígenas no Brasil, e isso fez com que muitas lutas desses povos tivessem maior visibilidade em âmbito nacional e também internacional. Qual a importância das lideranças indígenas nessa denúncia dos descasos e ataques aos seus direitos e autonomias? Tá. Bom, acho que nós, sem sombra de dúvidas, né, devemos ao movimento indígena dos anos 70, 80, né, a capacidade que o movimento teve de criar organizações que pudessem conectar diversos povos, estabelecer alianças. Né? Acho que uma das alianças mais importantes foi a aliança entre os povos da floresta, né? Com os seringueiros, né? No contexto de ocupação da floresta amazônica. Né? E aí o governo militar, de alguma forma, né, intuía, ou se não intencionalizava, né, que a penetração dos seringais pudesse ser uma forma de modernizar, e ao modernizar a região, obviamente, exterminar ou incorporar os indígenas como parte da nação, convertê-los em brasileiros, né? Em alguns pontos
da floresta, aconteceu o inverso. Tá? Indígenas e seringueiros se reconheceram como subalternos, como explorados, como oprimidos. E isso teceu uma aliança importante, que tem a ver com, enfim, com a história do Chico Mendes, né, do próprio Elton Krenak e tal. E, claro, isso reverbera essa possibilidade de tecer alianças com a sociedade não indígena, né, e criar organizações indígenas, isso reverbera no artigo 231 da Constituição Federal. Né. A cena emblemática, né, do discurso do Krenak, em 88, né, é linda, ele pintando a cara enquanto ele vai, né, denunciando o conjunto de atrocidades da dinâmica colonial. E aqui foram reduzidos os povos indígenas no nosso país. Né? Bom, o fato de termos um amparo legal, constitucional, que garante aos povos indígenas a possibilidade deles, né, possuírem, né, seus sistemas normativos internos e, a partir deles, né, terem direito à vida, à saúde, à educação, blá, blá, blá. É óbvio que tudo isso é importante. Né? O reconhecimento legal confere algum status, né, político de existência para as populações como, né, paradoxalmente, como parte do Brasil, né, mas também como algo que é muito singular e que merece ser respeitado na sua singularidade. Né? Porém, né, a Constituição de 88 é uma Constituição de compromisso entre várias forças políticas e, óbvio, né, por mais que ela tenha dispositivos que pretendam garantir uma série de direitos para a população mais pobre, precarizada, oprimida desse país, né, ela só se materializa na vida quando as correlações de forças permitem que esses direitos sejam convertidos em garantias. Né? Encontrar a letra no papel. E o que a gente, né, infelizmente, o que a gente tem visto em grande medida é isso, assim, do ponto de vista particular do direito indígena, né, o artigo, as leis complementares, o Estatuto do Índio, nada disso, a criação da FUNAI, nada disso garantiu a preservação dos direitos, da integridade, da dignidade, pelo contrário. Né? O Brasil, pós-88, tem passado por uma dinâmica de incorporação, né, ou de conexão com o mercado global, que sobrevaloriza a condição econômica colonial desse país, que é o quê? Produzir commodity. O que é commodity? É matéria-prima. Né? Então, nós produzimos matéria-prima para exportar, seja ela na forma de minério, né? Ou seja, todas as formas possíveis de exploração de recursos naturais. Né? O minério, energia, o que for. Né? A soja, o gado, né? Pensando no agronegócio. Né? E essas formas de produção de commodities, de matéria-prima, de produtos primários, agropecuários, etc., elas estão vinculadas com uma forma de ocupar território, né, de se relacionar com a natureza, que é uma lógica predatória. E que, na sua expansão voraz, desterritorializa, eliminando aquilo que está pelo caminho. Ou seja, os povos indígenas. Então, né, mesmo quando essa dinâmica de atribuir centralidade e enfatizar a importância do agronegócio, né, e da utilização dos recursos naturais no país como forma de, né, estabelecer trocas comerciais com o sistema mundo, com a economia global, e, com isso, permitir a entrada de divisas, de investimento, que supostamente é a fórmula do crescimento econômico, né, nessa leitura, né, limitada da realidade, que nos é limitada pela realidade capitalista, sendo periferia, um país periférico, né, parte da periferia do sistema mundo, né? Mesmo quando as intenções são, entre aspas, progressistas, com os chamados governos de esquerda, né, a coisa não muda de figura para o indígena. Né? Então, aí, a espoliação territorial, a criação de Belo Monte, para dar um exemplo, né,
Tudo isso segue uma lógica que supostamente quer tentar nacionalizar o capitalismo, ou seja, criar empresas brasileiras fortes para concorrer no mercado internacional, né? Mas mediante um esquema, uma forma de relação com o território, com a natureza e, óbvio, com as populações que ocupam o território, que é de predação, de total e absoluta predação. Né? É o chamado desenvolvimentismo, que está no DNA da esquerda brasileira. A esquerda brasileira é desenvolvimentista, assim como a direita militar. Né? A esquerda diz que não queremos ser sócios menores, queremos que o Estado administre isso, mas administre uma lógica similar, uma lógica predatória, uma lógica, né, que é a lógica do desenvolvimentismo, neoextrativista, né? E é lamentável porque as populações indígenas, mesmo com os projetos sociais, com o reconhecimento da identidade, etc., o que elas precisam é da preservação dos seus territórios. Começa por aí. A garantia número 1, a preservação da integridade dos territórios. Tá? Porque o indígena e o território, né, eles são uma coisa só. Tá? Então, cosmologicamente, socialmente, politicamente, etc. E o território, né, é a vida. Não é só a produção de alimento no sentido material. É a vida no sentido do reconhecimento da identidade, das tradições, né, da forma de se conectar, né, com o outro, que é parte do eu, essa figuração humano-não humano, né, que é muito bem caracterizada pela chamada cosmopolítica, tá? No esforço de entender uma outra racionalidade política, uma outra forma de fazer política, né? Derivado dessa condição, né, que se apresenta entre os povos indígenas. Né? Então, é isso. Assim, o direito ele tem o seu papel, a lei, as constituições e tal, de garantia lá. Porém, em última instância, em política é força, luta e embate entre atores que dominam recursos, que se apoderam de recursos e, a partir disso, né, instrumentalizam movimentos, enfim, dinâmicas de lutas, etc., para alcançar maior ou menor espaço no espectro dessa disputa, desse conflito. E nessa arena, é triste dizer isso, né? Nessa arena, os povos indígenas estão de um lado e a direita e a esquerda estão para o outro. Tá? Porque o que está em jogo é uma forma de pensar o que nós chamamos de civilização, de viver, de habitar o mundo. Tá? Então, daí a vinculação do chamado movimento indígena, da resistência indígena, com a chamada epistemologia do Sul, a ecologia dos saberes, tá? Ou a crítica anticolonial. O episteme, né, deriva-se daí, é possível derivar daí uma episteme, uma outra visão de mundo, uma outra perspectiva da realidade. Que, lamentavelmente, poucos setores da esquerda têm uma sensibilidade, né? ou dos partidos políticos, ou, enfim, dos movimentos, né, desse campo, tem sensibilidade de entender e de se relacionar e de fazer política a partir desses valores anticoloniais. É isso. Ótimo, obrigado, professor Cássio. A próxima pergunta a presença de indígenas na universidade demarca esse território que, por muito tempo, né, lhes foi negado. Como que a experiência dos saberes tradicionais desses estudantes indígenas contribui para a descentralidade hegemônica do conhecimento nesse espaço? Então, acho que, assim, né, boa parte dessa pergunta eu talvez tenha tratado quando eu estava falando da escrita, né, e da relação dos povos indígenas com as instituições e os dispositivos que a nossa sociedade construiu para, de alguma forma, dar continuidade ao processo colonial, à dinâmica colonial. Pós, entre aspas, né, a administração colonial, com a emancipação frente à metrópole, mas a lógica colonial persiste, daí a ideia de colonialidade. Né? Não tenho dúvida que ter indígenas na universidade, tá, é super importante. No contexto que a gente está vivendo, inclusive faz parte do movimento indígena ocupar a universidade. Né? Claro, todo setor subalterno, popular,
negro, né, as mulheres, as minorias e as maiorias né, conformadas em minorias. Né? Eu acho muito engraçado chamar as mulheres de minoria, porque metade da humanidade é feminina, então minoria, né, na perspectiva identitária, maluquice. Né? Mesmo quando a gente fala da questão racial no Brasil, né? Negro é quase 50% da população brasileira. Né? Então, assim, não é minoria, não somos minoritário. Mas, bom, aqueles que são, né, aqueles setores da sociedade que são marginalizados, excluídos, explorados, né, estruturalmente colocados numa condição de aviltamento, óbvio que esse pessoal tem que ocupar a universidade. Né? Os movimentos sociais que lutam, né, no campo da educação popular falam temos que pintar a universidade de povo, e é verdade. Né? Agora, a pergunta é, a universidade vai resistir ser ocupada pelo povo, pelos plebeus, pelos indígenas? Porque o projeto universitário, não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil, é um projeto elitista. Para que serve a universidade pública no Brasil em grande medida? Para formar, né, embora com toda a sua, né, condição de um centro de excelência, do pensamento crítico, etc., 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 mas tradicionalmente a universidade é um espaço para formar quadros para administrar, né, o Estado, para administrar grandes empresas, para reproduzir elementos que dêem continuidade ao processo de espoliação colonial. Né? E, claro, ao mesmo tempo, ela é o espaço que permite fazer a crítica ao processo de espoliação colonial. Ela nos forma. Então, ela é um lugar de paradoxo, a universidade. Né? E, claro, a estrutura da universidade, para poder, né, existir enquanto tal, ensino superior, ela parte de um pressuposto material que não está presente na condição de vida das populações que vieram de situações de precarização. E aí tem uma barreira tremenda, porque quando o indígena ou elementos dos setores populares chegam na universidade, né, eles não têm, muitas vezes, né, a forma de socialização escolar que a universidade espera dos seus estudantes. Tá? Então, eles são quase que, de forma muito sutil, né, expulsos da universidade, né, pelos critérios de avaliação, pelos critérios de organização pedagógica e curricular dos cursos. A universidade não está preparada, essa é a verdade, para incorporar os setores populares, incluindo os indígenas. Né? E aí, claro, a alternativa, vamos criar uma universidade indígena, uma universidade... Não sei também se essa seria uma saída, mas acho interessante a ideia das universidades populares, das universidades livres. Né? Acho que são estratégias pedagógicas que apontam para uma forma de radicalizar o enfrentamento. De todo modo, é interessante que a gente que está na universidade, nós somos estudantes, professores, que a gente enfrente a questão com os indígenas e os setores populares dentro da universidade. Né? Que essa contradição seja sentida na nossa pele, que a gente chegue, né, na sala de aula e fale, gente, a universidade não está preparada para isso. Né? E busquemos soluções. Né? Talvez uma solução seja transformar radicalmente a universidade em uma coisa completamente distinta do que ela é hoje. Né? O que vai ser um grande problema, porque parte do professorado, ou do pessoal que está na universidade, né, também tem uma identidade corporativa com esse espaço que é impermeável à mudança. Né? Então, há uma aristocracia intelectual que vive, né, do trabalho acadêmico, das pompas, da hierarquia, etc., que não está interessada na possibilidade de transformar a universidade, ou até mesmo, né, não vou dizer o que até mesmo, mas de transformar a universidade. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada, professor Cássio. Por último, qual a importância de estudar e ensinar questões relacionadas à América Latina? Pois o Brasil, né, isso é uma questão muito delicada para nós. Né? O Brasil, historicamente, a intelectualidade brasileira, em particular, mas o Brasil, historicamente, ele sempre se colocou como um ser estranho, um ente estranho no seio da comunidade latino-americana. Tá? Ou seja, os nossos intelectuais, a maior parte deles, estavam olhando ali para o Atlântico Norte. Né? E as nossas costas aí, uma multiplicidade de países, de sociedades, de fenômenos sociais em curso que
tinha muita conexão com o que a gente viveu a partir do que foi a experiência colonial. Tá? Então, assim, a experiência colonial nos hermana, né, nos conecta. Acho que por isso faz sentido falar em América Latina. Há um debate até interessante. Né? Tem alguns setores que falam, não, mas essa coisa de falar de América Latina tem a ver com um projeto colonial do Napoleão, que quando a França tentou ocupar o México, então os países latinos, né, uma forma de criar uma identidade, né, de cima para baixo, enfim. Tem uma reflexão que a gente pode derivar disso, né, que tem algum sentido, e aí alguns estudiosos da política comparada vão dizer, não, então não vamos falar de América Latina, vamos falar de América do Sul, América Central e América do Norte. Né? Mas, assim, o México é a América do Norte. Mas nós temos muito mais afinidade com o México do que com o Canadá. Entende? E, claro, a América Latina aí merece agregar um elemento. A América Latina e caribenha. Né? Porque o Caribe é outra história. O Caribe não é latino. Né? O Caribe tem ali outras dinâmicas de colonização, óbvio, a partir de outros projetos imperiais, né? Mas que não eram menos colonizadores, né? Menos espoliadores do que o projeto hispano-lusitano. Né? Mas, enfim, a América Latina e o Caribe, elas, né, essa entidade abstrata, né, ela pode ser uma identidade política muito potente, uma identidade política e cultural. Né? Por quê? Porque nós padecemos dos mesmos males, os males derivados do processo de colonização. Tá? 1. 2. Né? Antes da invenção dos recortes dos países, por causa dos impérios, né? Império Espanhol, Império Português, ou Império Francês, no caso do Caribe, uma parte do Caribe, enfim. Antes disso, e o que nós chamamos de população originária, né, não estava circunscrito aos territórios que foram inventados pelos Estados nacionais que nasceram da luta de independência, das lutas de independência. Né? Então, assim, por exemplo, os Guarani. Os Guarani não são brasileiros, não são paraguaios, não são bolivianos e não são argentinos. Eles estão presentes nos 4 estados nacionais. Né? Então, assim, a geografia dos povos não é a geografia dos estados nacionais. Né? Então, se a gente desce para conversar com os povos indígenas, a gente vai ver que tem muita, né, uma sobreposição socioespacial, aquilo que nós entendemos como nação, né, que dá abertura para uma outra lógica de relação social, de reprodução cultural, inclusive de existência enquanto civilização, os Guarani enquanto uma civilização, para falar no caso específico dessa etnia. Né? Então, falar em América Latina significa isso. Né? Destacar esses elementos, destacar essas afinidades que nós possuímos enquanto povos e territórios dominados, né, submetidos a uma lógica de dominação e expoliação colonial. E o resultado dessa dinâmica de colonização, né, produziu, ao longo dos últimos 500 anos, lutas, formas de resistência, formas de insurgência, que também possuem afinidades, que também dialogam entre si. Né? O Simão Bolívar, quando ele estava ferrado, né, na sua luta com as oligarquias internas em relação da criação da grande, enfim, do projeto dele, de política, etc. Ele foi se refugiar no Haiti. O Haiti, que tinha passado para a única revolução negra, né, da história da América. Aliás, uma revolução que aconteceu simultaneamente à Revolução Francesa, né, 2 anos depois, 1791. Né, e que tinham conteúdos tão mais... Não, conteúdos mais radicais que a própria Revolução Francesa. Então, temos aqui, né, no que nós chamamos de América Latina e Caribe, nós temos um conjunto de questões políticas, econômicas e culturais que são convergentes. Né? Isso nos fortalece.
né? Tanto no plano da luta de resistência, da luta pela emancipação das estruturas de dominação ligadas à lógica colonial, né? Quanto na produção, ou no resgate, na reinvenção, enfim, de uma outra lógica, de uma outra episteme, que atravessa essas lutas, que atravessa essas resistências. Tá? Então, falar em América Latina é muito importante para nós. Eu acho que estabelecer contatos, né, com intelectuais, com ativistas, com pessoas de outras regiões da América Latina, entender que o Brasil é a América Latina também, é parte fundamental né, desse exercício, né, de nos entender na nossa singularidade, obviamente, como brasileiros, né, entre aspas, brasileiro, que é um negócio também abstrato, mas enfim, nos reconhecer nessa singularidade, mas uma singularidade que uma dimensão universal. Somos produtos de uma dinâmica de dominação colonial, capitalista, estatal, né? E isso nos fortalece, isso nos faz convergir. Né? O Nego Bispo, porque é uma liderança quilombola muito interessante e muito atrevida na forma de falar, ele diz, não, essa coisa da confluência, que nem Rio. Os rios confluem, né? Então, existe uma confluência. Tá? E essa confluência, ela aponta, né? Ela pode apontar para, né, formas de produção de modos de vida contra-coloniais. Aí é outra expressão do Nego Bispo, né, para sair do decolonial, né, contra-colonial, que é a forma como ele prefere nomear, né, essas resistências que são simultaneamente política, cultural, econômica e epistêmica. É isso. Muito obrigada, professor Cássio. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, foi uma honra tê-lo aqui conversando com a gente, dando um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. Nos despedimos por aqui e um grande abraço para você. Obrigado, eu que agradeço aí. Até a próxima. Até.